Olá, senhores, muito bom dia. Hoje é 18 de outubro de 2025. É bom dia porque são 10 horas e 32 minutos. Meu nome é Ingo Raul Hoffman, sou trader profissional. Bem-vindos a mais um encontro. E hoje o nosso assunto é só geometria de mercado. Bem-vindos à plataforma do MetaTrader 5. Hoje é um sábado, o mercado está fechado. Eu opero essencialmente Forex e essa tela é a tela do ouro versus dólar. Senhores, preciso me apresentar para vocês. Muitos já me conhecem, outros não. Eu sou relativamente novo no mercado. Eu tenho 6 anos, mas nem tanto de idade. Tenho 67. Portanto, comecei no mercado com 60 anos. Comecei meus estudos aos 60. E ao longo dessa jornada, muitos eventos, muitas, vamos dizer assim, descobertas novas e uma jornada bastante complicada, não há dúvida disso. Então, estou aqui para dividir com os senhores um pouco de conhecimento e, naturalmente, isso não é entregue em 5 minutos. Isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda energia cerebral. Quando se fala de geometria de mercado, o leque abre absurdamente. É um negócio muito amplo, é uma coisa que é preciso entender a conceituação. Portanto, aquele ouvinte que está com pressa no momento, meu caro, não é o melhor momento para você ouvir o vídeo se você está com pressa. Você tem que ouvir esse vídeo com calma, senão você não vai entender. Porque operar Forex, operar ativos dessa natureza, aqui no caso é o ouro, demanda alta técnica, alto preparo, alta especialização. Então, é necessário que você entre de cabeça, é necessário que você entenda detalhes que os livros não explicam. Falando em livros, o meu livro chama-se Como Eu Venci o Forex. Ele se encontra na Amazon. E-book, para quem se interessa em aprender mais. Neste livro de quase 400 páginas eu conto toda a minha história com relação ao mercado nos últimos 6, 7 anos. Inúmeras ilustrações, muitas imagens da minha tela do computador, a mesma que vocês estão vendo, distribuída por todos os capítulos. São 100 capítulos, 100 tópicos diferentes, abordando todos os aspectos do mercado, todos. Da geometria à psicologia do mercado. Do cálculo à tendência. E assim vai. Tudo. 100 capítulos. De forma que fiquem à vontade, se quiserem adquirir o livro, está na Amazon, o link está na descrição do vídeo. Quando se trata de mercado de Forex, se trata de mercado financeiro, existem muitos paradigmas que são perpetuados como certos, como imutáveis, como imutáveis, eu acho que é a palavra mais adequada. O que acontece é que o mercado como um todo, falando agora já um pouco no aspecto da geometria, ele é
caótico, o mercado é, vamos dizer assim, imprevisível, o mercado anda de ré, o mercado corrige, o mercado isso, o mercado aquilo, tem um monte de adjetivos que podem ser utilizados aí. A verdade é que hoje, com os computadores e tudo mais, a gente enxerga na tela linhas e objetos plotados de acordo com uma determinada dinâmica. Quando eu falo dinâmica, eu estou me referindo a elementos móveis, elementos que se movimentam, e também elementos estáticos na tela. Então, quando você olha um gráfico financeiro, você está olhando um elemento dinâmico. E quando você olha para um retângulo, por exemplo, você está olhando para um elemento estático. Só isso já gera um enorme conflito mental. Um conflito mental interpretativo. Você pode dizer assim, não, para mim está tudo normal. É porque você não percebeu. No nosso gráfico, existem dois eixos, né? O eixo horizontal é o eixo da temporalidade, que conta tempo, a passagem do tempo em minutos, horas, dias, semanas. E o eixo vertical, o eixo Y, é o que conta a valorização do ativo, quanto ele é precificado. E esses dois eixos andam em velocidades diferentes. Portanto, a sua tela ela pode esticar, reduzir, descer, subir e assim por diante. Porque são variáveis os eixos. Ah, mas o tempo não varia. Claro que varia. Porque o tempo é função de valor na vertical. Quando o valor varia, o tempo varia. Eu vou provar tudo isso que eu estou falando para os senhores. Eu não tenho pressa. Meus vídeos, em geral, eles giram em torno de 1 hora. Não estou aqui para entregar mimimi para vocês, de forma nenhuma. Até porque nunca foi o meu perfil. E o que eu pretendo entregar para vocês aqui é conhecimento. E quando vocês entenderem pelo menos uma parte, pelo menos um detalhe, uma centelha que for do que for explicado, vocês vão dizer assim, o Raul tinha razão. Só que por motivos óbvios de interesses econômicos, tem muita coisa que não é escrita nem divulgada por interesses genéricos, né? Interesses econômicos, marketing, etc. Bem, senhores, bem-vindos e vamos à luta, vamos só geometria de mercado. Vocês estão vendo aqui na minha tela, médias móveis, estão vendo aqui em cima um aglomerado de médias móveis, um mercado subindo, isso aqui é o ouro, isso é real. Estou num time frame de 6 horas, só que não está operando o mercado hoje. Vou dizer claramente para vocês, não tem velas aqui no gráfico? Não, não tem. Vou botar, botei as velas. Está tudo embolado lá em cima, nós temos que trabalhar com zoom para conseguir enxergar. No momento, estou sem o zoom para poder ter uma dinâmica mais real do que realmente é esse movimento de mercado que carrega o ouro versus dólar. Senhores, é preciso entender algumas coisas fundamentais em termos de métrica de mercado. O mercado é 100% proporcional.
que eu quero dizer com isso? Que tudo que você mede no mercado tem uma resposta proporcional. Mas como assim? Se na própria MetaTrader aqui existe uma escala chamada de Fibonacci, é porque o mercado é proporcional. Porque o próprio conceito da escala de Fibonacci é a proporção do número áureo. De forma que, se não disserem para você que o mercado é proporcional, é porque o cara não conhece. O cara não tem referência nenhuma. Não sabe o que está dizendo. Veja, se você usa as proporções de Fibonacci para medir o mercado, e a base das proporções de Fibonacci, o nome já diz, proporção, e a base das proporções de Fibonacci é a própria proporcionalidade do próprio número áureo, então o mercado não é proporcional. Você vai aplicar uma escala que não é proporcional em algo que é proporcional. Então acompanhe o raciocínio. Você é um adulto e tem 2 metros de altura. Seu filho é um adolescente e tem 1 metro de altura. Qual a proporção? Seu filho é 50% da sua altura. Ou você é o dobro da altura do seu filho. Ponto. Acabou. Não existe mais mimimi nessa história. Existe uma proporção entre a sua altura e a do seu filho. Evidente que essa proporção não será perpetuada, porque você, com 2 metros de altura, sendo um adulto, já parou de crescer. E seu filho continuará crescendo, ele é um adolescente. Então, esta proporção não se manterá. Mas no mercado não é assim. O mercado é todo proporcional. O mercado não cresce uma parte e a outra parte não cresce. Não, ele cresce proporcional. Veja as médias móveis. Não parece extremamente harmônico isso aqui? Sim, é extremamente harmônico. O leque de médias móveis. Eu opero com esse sistema sem velas. Não utilizo velas. Mas a geometria que a gente vai ver aqui, vocês podem perfeitamente utilizar com velas ou sem velas. Vou mostrar detalhadamente. Para provar para vocês que o mercado é proporcional, eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho uma média, essa aqui é uma média 377. E essa outra aqui é uma média 610. Vejam, eu vou pegar um retângulo aqui e vou ligar esses dois e vou trazer para cá. Vou trabalhar um pouco mais com zoom aqui para conseguir ficar um pouco melhor para vocês. O que eu fiz? Eu simplesmente ajustei o retângulozinho no espaçamento entre as duas médias, porque médias são proporcionais. Você está vendo um crescimento das médias aqui proporcionais. Elas obedecem a sequência de Fibonacci. A laranja é 34, a verde é 55, a branca 89, a marronzinha 144, depois 233, 377, 610. Então, eu optei por pegar essa métrica aqui. Eu estou medindo o range, a distância entre essas duas médias. Só isso, mais nada. Portanto, eu estou pegando uma proporção do mercado.
pegando proporção do mercado em duas médias. Sim, senhores, as médias são proporcionais ao mercado, porque elas são calculadas com base na variação de preço representada pelas velas. Portanto, a métrica das médias são proporcionais ao mercado. Falar agora para não esquecer. Todas as médias aqui do meu leque de médias são médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio. Preço médio significa máxima da vela mais a mínima da vela dividido por 2. Cuidado, às vezes na plataforma ela vem configurada para fechamento. Aqui, as médias que eu utilizo são aplicadas ao preço médio. Muito embora você possa utilizar em qualquer aplicação, porque mesmo assim as médias irão manter proporcionalidade. É uma questão de opção. Quando aplica o preço médio, convém explicar, o que eu busco? Eu busco uma média mais equilibrada. Como eu disse, preço médio é máxima mais mínima dividido por 2. Logo, quando você pega o preço médio, você está pegando um valor mais equilibrado entre a máxima e a mínima. É quase igual ao que acontece no parquinho infantil. Tem o brinquedo infantil lá, a gangorra, e a gangorra tem uma estrutura de aço que segura ela no meio. O preço médio é exatamente essa estrutura de aço da gangorra. Pega o equilíbrio da gangorra. Isso traz mais estabilidade a desenho, a plotagem da própria curva na tela. Portanto, é uma métrica muito válida e uma métrica bastante estável. Bem, o que eu fiz aqui? Do lado direito, eu tenho aqui uma régua de Fibonacci, com os percentuais de Fibonacci. Eu recomendo que vocês copiem isso aqui, porque da forma como está aqui, não está na tua plataforma, não está nos livros, tem uma série de desvios desse tipo de informação aqui. As métricas de Fibonacci, o zero aqui está embaixo, que eu estou fazendo uma projeção para cima. Eu peguei esta medida aqui, botei para cá e tracei a régua em cima desse retângulo para medir a verticalidade desse retângulo. Onde o zero é embaixo, em cima é o 100%. Dentro da escala dita de Fibonacci, você encontra os seguintes valores. De baixo para cima, 23,6, depois 38,2, depois 50, depois 61,8, 76,4. O topo é 100% e o início aqui embaixo é o zero. Não tem a indicação porque é muito óbvio, né? Não há necessidade. Importante que do lado do 23,6 tem o 76,4 e tem a palavrinha φ ao cubo elevado ao número 3. Φ na terceira. Φ é uma letra grega que simboliza o número áureo elevado à terceira potência. No final da aula eu vou explicar como que chega-se a esses valores aqui. Por enquanto não se preocupem com eles. Primeiro aceitem que é esses valores aqui. Depois eu explico como que se chega nesses valores. 38,2 tem do lado dele o 61,8 e a palavra φ elevado ao quadrado. 50%, 61,8 e 76,4. Isso é uma escala que cresce de baixo para cima. Portanto, eu também posso ler ela de cima para baixo.
porque os valores são sempre os mesmos, não mudam. Então, quando eu estou lendo de cima para baixo 76,4, eu posso estar lendo 23. Quando eu estou lendo de cima para baixo 61,8, eu posso estar lendo 38,2. Assim como eu posso ler de cima para baixo 50%, como que de baixo para cima também 50%, que é metade. Ok, senhores? Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei a métrica dessas duas médias e normalizei. Normalizar é um nome bonito, um nome todo pomposo para dizer assim, copiei a medida. Normalizar é um termo matemático. Copiou a medida. Então, eu assumi que essa régua aqui tem esta medida. Ponto final. Agora nós vamos fazer o seguinte. Toda a projeção, entenda bem o que eu estou falando agora. Agora, abra os ouvidos, abra os neurônios, liga na tomada em 220. Presta atenção, meu amigo. Mas abre o cérebro, por favor. Esta régua aqui chama-se régua de Fibonacci. No entanto, ela é uma régua progressiva percentual, que vai 110, 120, 150, 200, 300 e vai embora. A minha vai até 700, se não me engano. Porque eu coloquei até 700. Então é uma régua matemática, ela não é uma régua de Fibonacci. O que faz dela uma régua de Fibonacci é ter determinados valores aqui dentro da escala de 100%. Não fora, dentro. Determinados valores que o matemático Fibonacci apresentou como sendo importantes na conjectura do entendimento do número áureo. Então, esses valores aqui são pontos em que normalmente o mercado, no movimento dinâmico do preço, o preço pode parar nesses números. Ah, mas ele vai parar nos 50%? Não sei. Vai parar nos 61%? Não sei. É como se fossem paradas de ônibus. O ônibus vai passar por ali. Agora, se ele vai parar, ninguém sabe. Porque se não tiver passageiro para descer, ele não para. E se tiver passageiro para subir, ele para. Então, o preço ele flui por estes pontos. Em determinados pontos, ele para e às vezes até inverte. Então, é importante entender que esses pontos aqui vão acontecer na régua de projeção. Sempre. Porém, o preço vai parar lá? Não necessariamente. Ok? Precisa entender que os valores existem. É a mesma coisa que você ir para uma pescaria e botar anzol de tubarão no seu equipamento de pesca. Pode ser que você pegue tubarão, mas nenhuma garantia existe. Então, o que eu vou fazer aqui agora, vocês vão acompanhar comigo, tem bastante zoom na tela, eu vou botar linhas horizontais nas médias, certo? Olha aqui, ó. Pum. Dá para ler aqui no canto, vocês conseguem ler onde está o mouse aqui, 176. O que significa isso aqui? Significa 76,4. Uma centena você tem que pensar e falar assim para você mesmo. Esta posição onde a média está é uma centena mais 76,4 ou uma centena mais φ ao cubo. Está aqui, φ na terceira potência. É a posição dessa média aqui. Não estou dizendo que o preço vai parar aqui ou não. Estou só mostrando a posição estrutural que a média está. Vamos para a próxima.
Qual é que é essa aqui? Vamos meter uma linha nela. Pronto, podemos ler aqui. Aqui nós estamos exatamente 250, 261. Qual a leitura aqui? 61,8 é um dos pontos de parada do preço na métrica de Fibonacci. Então, é 2 centenas mais 61%. Estamos em um ponto próximo da parada de Fibonacci, como se fosse um ponto de ônibus. Vamos à próxima linha. Aqui nós temos 323, passando um pouquinho, e tenho 338. 323, o que é? É 3 centenas mais 23% de Fibonacci. Lembra que na escala? 23,6% de Fibonacci. (23% é um ponto de parada e 338 é outro ponto de parada. O preço está mais... o preço não. A média está mais próximo do 323. Então, eu leio 3 centenas mais 23%. Significa que o preço, ou pelo menos a posição desta média, em relação à referência que nós pegamos, está 3 vezes à frente. Ela replicou 3 vezes. Teve 3 iterações daquela medida mais 23%. Vamos para a próxima. (385) e o 400. Ele está mais pertinho do 385. 385 também é uma métrica de Fibonacci. Porém, é uma fração da fração. Ela não está naquela média lá embaixo, da base de 100%. Mas ela é uma das métricas de Fibonacci. O 385 ou o 85 é nada mais nada menos que φ elevado à quarta potência. Poucos, inclusive, conhecem esse valor. Vamos à próxima métrica. (438), exatamente em cima. Aqui o ônibus não passou do ponto nem 1 milímetro, parou em cima. 4 centenas mais 38%. Exatamente em cima de um número de Fibonacci. Vamos mais um. Aqui tem uma outra. 477. 4 centenas mais 76% de Fibonacci. Então, senhores, aqui vocês viram que o mercado ele é absolutamente proporcional. Eu simplesmente medi a posição das médias. Isso vai me levar a alguma conclusão? Não. Genericamente, com relação ao preço, não. Mas veja que as próprias médias, tomando por base, elas estão referenciadas à sequência de Fibonacci. Mais uma vez, sempre lembrando, leia a centena e depois a fração. Esta forma de leitura vai fazer seu cérebro entender. Você tem que compreender a réplica da centena para entender a fração. Ok, então temos uma medida que foi feita aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra que eu fiz, eu não lembro mais. Tem uma outra aqui. O que é essa aqui? Deve ter sido essa aqui.
Deve ter sido essa aqui. O que eu fiz aqui? Vocês estão vendo que existe um movimento mínimo aqui e foi até um topo aqui. Vamos dar um zoomzinho mais para melhorar a percepção. Este aqui é um fundo. Eu vou tirar as velas para ficar menos poluído. Aqui é um fundo e aqui é um topo. Tem que se marcar um pouquinho mais em cima. Isto. Simplesmente pego essa medida com esse retângulo, puxo ele para a direita. Eu estou trazendo essa medida para a direita. Agora eu tenho que tirar o zoom. E aqui está, então, a escala normalizada de Fibonacci. Tiro o retângulo, não precisa mais para atrapalhar. Excluo o retângulo, esse aqui eu também posso excluir. Excluir o retângulo. O retângulo é uma forma de auxílio. E agora, senhores, o que eu vou seguir? Eu vou seguir a linha vertical desta outra escala, uma outra proporção que eu peguei do mercado, de um movimento impulsivo. Mas você está pegando um movimento impulsivo para medir uma projeção? Sim, estou pegando um movimento impulsivo para medir uma projeção. Mas está errado. Quem disse? Quem disse que está errado? Quem disse que está errado não sabe que o mercado é proporcional. Acabei de provar para vocês média por média. Então eu peguei uma medida aqui, ó, é um padrão. Isso aqui é um degrau do mercado. Eu estou pegando a medida, por exemplo, do seu filho. Ele tem 1 metro de altura, você tem 2. Com base na medida do seu filho, eu posso estimar a sua. Então, na primeira média que temos acima aqui, qual é o valor que temos? 123. Deixa eu botar um pouquinho maior para facilitar. Opa, não dá para ser maior porque não pega a escala do lado. Aqui. 123. Na outra média, o que a gente pega? 200, número cheio. 2 réplicas da base. Número cheio. Próxima escala, pegamos o quê? Em cima do 261. O que é 261? 2 centenas mais 61,8% da escala de Fibonacci. Aí depois pegamos o quê? Aparece aqui 306. São 300. 3 escalas cheias. 306 não é número de Fibonacci. 3 escalas cheias da base, está perfeito. Depois pegamos o quê? A próxima linha, entre o 338 e o 350. Está mais perto do 350. 3 escalas e meia. Os 50% é importante dizer, ele não é um número de Fibonacci, mas ele é um ponto psicológico de parada do preço. Por que preço tem parada psicológica? Tem. O preço é movido por pessoas, pelos operadores do mercado. Forex tem milhões de operadores pelo planeta. E esses milhões de operadores sabem que o preço para nos 50% quando a maioria dos operadores assim deseja. Então, 50% não é um número de Fibonacci, no entanto, ele está presente na escala de Fibonacci. Ao longo da prática do dia a dia, vocês verão que isso aqui acontece de ele parar nos 50%. O que eu fiz com essas duas escalas aqui é medir diretamente o movimento do preço e projetar para frente, vendo as posições das médias. Normalizei a medida de 2 médias, projetei para frente para ver a posição das próximas médias. Tudo absolutamente proporcional. Bem, senhores, a própria definição de fractalidade do mercado, grandes estudiosos matemáticos já descobriram anos passados, século passado,
que o mercado financeiro é fractal. Fractal significa uma identidade de fração, uma identidade de características iguais com escala diferente. E sempre que você conversa com relação à escala, você está falando em proporcionalidade. Então é impossível dizer que o mercado não é proporcional, porque você usa uma própria escala proporcional para medir, que é a escala de Fibonacci. Bem, vamos aproximar mais. Que eu acho que está bom. O que eu vou fazer agora? Vocês viram então que as escalas de projeção acontecem ali sem problema nenhum. Eu posso pegar a medida de dois elementos assim. Posso pegar a medida das próprias médias, como vocês viram. O mercado aqui foi até esse topo. Eu vou botar as velas para ficar um pouco mais qualificado para quem olha velas. Se você opera velas, continue operando velas. Se você gosta de médias móveis, utilize médias móveis. Você tem que utilizar para executar seu trabalho de trade aquilo que faz sentido para você. Se as médias móveis que você está vendo na tela se tornou uma coisa interessante para você, se você compreende elas, utilize elas. Você tem que operar com aquilo que o seu cérebro aceita, aquilo que é fundamental para você. Veja, aqui nós temos o mercado, nós temos uma linha de máxima fraquinha, aqui ó, que vocês veem bem, uma linha de máxima e uma linha de mínima. E aqui no meio é que ficam as velas, ó, entre as máximas e as mínimas. Ok? Depois nós temos uma média número 1, essa tracejada aqui. Depois a vermelha é 3, depois 5, depois 8, 13, 21, e aí vai seguindo a sequência de Fibonacci, as médias exponenciais aplicadas ao preço médio. Bem, é sabido que o preço ele vai evoluindo de acordo com o andar do mercado. O mercado vai andando de acordo com a evolução do preço. Eu vou colocar uma linha aqui para vocês, inserir indicadores. Não aparece para vocês na tela, porque o meu sistema grava só a tela. Close, fechamento, verde. Exponencial, pronto. Coloquei uma linha verde agora para vocês, que é a linha de fechamento. Mas que confusão, Raul. Não tem nenhuma confusão aqui. Linha de máxima, linha de fechamento, linha de preço médio, linha de fechamento de mínima. E o resto são tudo médias móveis. Veja o seguinte. Veja que a linha verde de fechamento está colada na máxima aqui. Vocês conseguem perceber claramente isso. Isso aqui é um sinal de trade inequívoco. Isso aqui é quando você pega o acelerador do seu carro e pisa fundo. Aqui o mercado está dizendo, estou acelerando ao máximo. A linha verde é preço. A linha amarela é valor. Vou explicar um pouco aqui a linha amarela para vocês entenderem. Essa linha amarela é uma EMA número 1. EMA número 1 aplicada ao preço médio. Essa linha tracejada é o meu pilar de sustentação das minhas operações.
Por quê? Eu não uso velas, eu uso as médias móveis exponenciais. Depois vocês vão compreender mais, ao final do vídeo eu vou explicar alguns porquês. Essa linha tracejada chama-se imunitária. Imunitária. Imunitária da palavra imune. E unitária é uma fusão de duas palavras. Imunitária e, ao mesmo tempo, unitária. Unitária por obviedade, porque ela é um. E imunitária, porque ela é aplicada ao preço médio, como a gangorra no parquinho, e ela não recebe influência de valores de preço, de abertura, de fechamento, de máxima ou de mínima. Ela é uma aplicação de preço médio. Por isso, ela é chamada de imunitária. E além desses aspectos, existe um outro aspecto que é decorrente do cálculo exponencial, onde a letra grega alfa é o gerente da parte do cálculo, onde é alocado as ponderações exponenciais para cada média. Isso significa que cada média, cada número de média, ganha uma ponderação diferente entre as médias. E essa diferença da ponderação destas médias é uma diferença exponencial. Portanto, é uma diferença decorrente de uma multiplicação. A imunitária, essa linha tracejada, é valor porque o alfa dela é 1 e isto significa que ela não tem ponderação. Ela é um valor absoluto. Então, ela não recebe ruído e ainda assim é um valor absoluto. Por isso que ela é chamada de imunitária. Este nome quem deu para ela fui eu. Eu que batizei ela e ela é imunitária. Essa linha aqui é extremamente poderosa. Depois eu vou explicar outras virtudes dela. A linha seguinte, a linha vermelha, é uma EMA número 3. A EMA número 3 é chamada de meia derivada. Também batizei ela porque utilizo ela sempre. Meia derivada. Por quê? Porque no cálculo exponencial essa linha vermelha ela é ponderada em 50%. Significa que o cálculo exponencial tira desta média 50% da sua energia e joga no presente, no tempo presente. E os outros 50% joga no tempo passado. Então, essa média vermelha ela é metade da média amarela. Por isso que ela chama-se meia ponderada ou meia derivada, porque ela deriva da imunitária. Somente essas duas é importante entender, vamos dizer assim, para ter uma certa relação, ok? E a linha verde, então, é preço. O que acontece é muito simples. O preço pode ser considerado como os cavalos em uma charrete. E a imunitária é considerada a charrete. Veja, a linha verde desceu e foi até aqui embaixo, até aqui, ó. Prova de que ela foi até aqui, que tem a ponta da agulha da vela aqui embaixo. Ó. Senhores, abram a cabeça, pelo amor de Deus. Quem constrói todos os elementos de uma vela é a linha verde, a linha de preço, a linha de fechamento. Esta linha de mínima aqui, onde o preço alcançou esse valor, vocês estão vendo pelo candle, pela vela aqui,
Aqui tem uma outra vela também. A linha de mínima foi construída pelo fechamento, por esta linha verde. Esta linha verde esteve aqui, nessa posição, parou exatamente nesta média e voltou. E está cruzando a imunitária. Este mercado vinha subindo, fez uma correção e agora provavelmente vai continuar subindo. Ele deu uma quicada em cima desta média que estará subindo. A configuração que está apresentando aqui é esta. Vai acontecer? Não sei, ainda tem que ver outros sinais. Mas é muito provável quando o preço muda de lado em relação à imunitária. Veja que a imunitária, a verde, a preço de fechamento é a verde, ela se afasta da imunitária e toma o lado esquerdo do canal. Isso é sinal de que tem energia compradora. E à medida que o preço vai encostando na máxima, aqui está com o pé no tá acelerando o máximo. E observe então que o preço segue sempre acelerando o máximo, fez um topo, desceu, não mudou de lado, continua do lado esquerdo como se fosse uma autopista, do lado esquerdo, preço sempre empurrando para cima, aqui colou na linha, fez um topo, está marcado lá, e voltou, começou a voltar, cruzou para o lado direito, descendo, mostrando agora a energia é de queda, é vendedora, e aqui está mudando de lado novamente. Já fez um fundo apoiado na média 21 e provavelmente vai continuar subindo. Esta é a dinâmica desta situação. Esta estrelinha aqui em cima é um marcador de pivô, simplesmente marca um topo importante. Bem, senhores, vamos às métricas. Inserir objetos Fibonacci Fan. Fibonacci Fan. Isso aqui é um leque, essas linhas azuis é um leque chamado leque de Fibonacci. Na verdade, vou ser honesto com vocês, muito honesto, como antes fui. Tem nada de Fibonacci aqui, tem de 0 a 10, 0 a 100. O que isso aqui é uma métrica de 0 a 100. Fibonacci são os números que você interpreta como parada. Como que se utiliza essa régua? Essa régua aqui, ela tem uma característica. Poucos traders utilizam essa régua porque ela tem uma enorme vantagem, mas precisa ser entendida. Essa régua aqui faz uma leitura dinâmica do mercado. Uma média móvel, ela faz uma leitura dinâmica do mercado. Veja, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou tomar essa máxima e essa mínima aqui. Eu vou desenhar um retângulo aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver com perfeição. Posso melhorar um pouco o zoom aqui. Aqui tem um ponto de máxima, aqui tem um ponto de mínimo. Aqui tem uma vela. Veja, foi um doji. Ele tem um ponto máximo e tem um ponto mínimo. Uma mesma vela fez a máxima e fez a mínima. Ok? Não tem problema algum. É uma máxima e é uma mínima. Não deixa de ser. Vou pegar o retângulo e vou colocar aqui. Qual é o propósito de eu botar esse retângulo aqui? O propósito é muito simples. É normalizar essa medida. Eu estou copiando essa medida. Ok? Tá bom.
Então, vou pegar essa medida e vou colocar aqui para cima. Botei o vértice do retângulo bem no topinho, porque eu quero projetar, ver esse movimento a partir desta métrica aqui. Para mim, essa métrica aqui, este retângulo aqui, ele marca o 0 embaixo e o 100 em cima. Estou normalizando uma medida, tomando ela por padrão. É como se eu medisse a altura do seu filho. E aí, com a altura dele, eu posso dizer que você tem 2 vezes a altura do seu filho. Estou normalizando uma máxima e uma mínima. Eu posso tirar as medidas do mercado aonde eu quiser. Os catedráticos do mercado ficam loucos. Não, tem que ser na retração, tem que ser... O mercado é proporcional 100%, amigos. E eu estou provando para vocês. Peguei a medida e normalizei. Agora eu quero projetar para cima. Eu boto ela no topinho aqui, só para ficar tudo certo. Agora eu vou pegar uma linha e vou ajustá-la aqui. Ah, mas que mão de obra. O mercado não corre tão rápido que tu não teria tempo de fazer isso, meu amigo. É só fazer. Não esqueça, é geometria. Agora sim. Eu tenho, então, uma máxima e uma mínima. E o meu retângulo eu posso correr para a direita, para a esquerda. Eu nem preciso, na verdade, mais dele. Porque eu já transferi a medida para essas duas linhas aqui. Esta e esta. Pronto. Posso colocar aqui o meu vértice. E vamos imaginar que eu queira fazer esta métrica aqui. O que acontece? A partir deste ponto aqui, a minha próxima referência é aquele topo, onde eu digo que este topo é 100% e essa linha de baixo é 0. De 0 a 100, ou de 0 em cima para 100 para baixo. Não se preocupe com a escala propriamente. Vou mostrar para vocês aqui. Veja, mas eu não perdi o retângulo? Não perdi ele. Olha aqui. Ó. Eu boto ele aqui. Eu posso espichar esse retângulo aqui para a direita até ele configurar a métrica. Recomendo que vocês façam assim. Portanto, a diagonal, a linha 0, é essa tracejada aqui do leque de Fibonacci. Tem que passar no vértice do retângulo. O centro do retângulo tem que ficar exatamente em cima. Mas a mais linda geometria. Sem régua, sem borracha, sem nada. Plotada direto. Senhores, esta régua, as medidas que tem aqui, ó, como é 10, 20, 30, 40, 50. Aí tem 40, 30, 20 e 10. Eu simplesmente botei nessa ordem porque eu quis botar nessa ordem. Mas como que lê? Você pode ler de cima para baixo, de baixo para cima, do jeito que você quiser. Você tem que interpretar o conceito. Eu deixei os 50%. Quando eu leio de baixo para cima, leio até os 50. Quando eu leio de cima para baixo, leio até os 50. E ok, tudo certo. Bem, vejam o seguinte. Se eu tenho aqui, se eu peguei o 0 aqui embaixo, aqui é 0, ponto de partida, e joguei lá em cima, lá é o 100%. Projetado para frente vai dar lá na... A escala está marcando ali, mas é aqui. É só uma questão de projeção.
As linhas, essas aqui, são linhas radiais. Portanto, elas mostram o crescimento do preço dentro destas radiais. O preço vinha subindo e ele parou lá. E eu medi, então, essa normalização de escala aqui, onde isso aqui representa 100% com base nessa escala aqui. O preço saiu lá de cima e veio corrigindo, veio corrigindo, veio corrigindo. Ele corrigiu até aqui, ó. Vocês estão vendo essa média aqui? Essa média aqui é a média 21. Então, o que acontece? Se ele está apoiado na média 21, eu comentei anteriormente que o fechamento virou, é muito provável que o mercado vai começar a subir. Bastante provável. Até porque nós estamos em uma tendência de alta muito expressiva do ouro. O ouro é um ativo de garantia mundial. Aí a tendência subindo, sempre. Em determinados momentos ela tem uma correção. Veja que as correções acontecem, elas comprimem algumas médias, mas não a totalidade. Significa que são correções de mercado com níveis de profundidade diferentes. E se esta correção aqui, que marcou um pivô importante ali em cima, a correção parou em cima de uma média, é muito provável que ela vá corrigir. Aliás, já esteja encerrada a sua correção e ela vá prosseguir na tendência, retomando o movimento de tendência. E se ela vai retomar o movimento de tendência, ela vai seguir essas linhas aqui. Então, essa métrica que nós temos aqui, ela praticamente corrigiu 100% dessa medida aqui, tomada por base desta retração. Veja que ela foi até aqui, ó. 100% seria aqui embaixo. Esse pivôzinho aqui em cima, colorido, ele diz que é uma retração importante, tá? Foi uma retração realmente importante. Mas o limite é aqui. Agora o mercado vai começar a subir. Então você precisa compreender a dinâmica do mercado e compreender a facilidade de usar isso aqui. O que acontece agora? O mercado vai começar a subir e você vai poder ir avaliando aonde os degraus que o mercado está galgando, os degraus que o mercado está subindo. Vamos imaginar o seguinte, eu vou botar uma linha horizontal aqui, como sendo esse aqui o topo. Ou seja, ele esteve aqui no fundo e ele vai passar por um topo aqui, que é este topo. Portanto, se ele voltar tudo isso aqui, ele já corrigiu 100% da nossa escala. E aí ele vai começar a trabalhar em uma projeção. A partir desta linha horizontal. Então, você pega a tua métrica, que está aqui. Desce um pouco mais o gráfico. Coloca aqui. E pronto. O preço subiu esse trecho aqui, passou pelo topo de 100% e você continua com a mesma métrica medindo o mercado, o quanto ele está andando. Percebeu, senhores?
Eu simplesmente não mudei a escala, trouxe para o ponto onde nós tínhamos iniciado. Por quê? Porque eu ajustei o zero naquele pivô ali. Copiando com base nesta medida aqui, uma proporção do mercado, um pedacinho do mercado me entrega o resto. Veja, eu posso pegar isso aqui da frente e até trazer aqui para trás. Ó. Porque eu estou usando uma proporção do mercado. Ó, tem uma linha horizontal aqui, eu vou corrigir a linha horizontal para ficar certinha. Ó, pronto. Ó, essa máxima que deu aqui na linha dos 40%, essa máxima deu nos 50%, e essa máxima aqui deu lá 50 mais 10, 60, 70%. Posso deixar o leque assim, também utilizar ele subindo. Porque ele vai me dar a dinâmica que o mercado está fazendo. Veja, o leque tem uma inclinação. E o mercado também tem uma inclinação. E aqui você percebe, ó, faz os topos e a linha horizontal aqui segue, a horizontal inclinada, segue a linha do leque. Portanto, você consegue ver o quanto o mercado subiu. E aqui ele está corrigindo. Ele vai iniciar na inclinação que o próprio mercado está oferecendo. Então, você consegue ver a dinâmica do mercado. Ok? Vamos deixar o leque lá em cima. Você precisa utilizar o leque bastante, mais vezes, para que você pratique com o leque. Posso pegar o leque e botar em qualquer lugar, porque ele já está normalizado com uma medida do mercado. Só não tirar ele da escala. Aqui pode botar ele também, que já ficou meio fora. Aqui atrás, deixa eu botar ele, olha lá, ó. Foi nos 50, 10, 60 e poucos por cento de Fibonacci. Tá vendo? O topo está normalizado ali. Aqui é 50%, essa linha aqui. A de cima é 40%, portanto é mais 10. 65% aproximadamente de Fibonacci. O mercado parou e iniciou a sua correção. Ele estava em 65 e ele veio até aqui estava difícil de ler. Mas ele fez a correção e parou exatamente em cima da média 21. Bem, vamos levar ele de volta lá para cima, porque ele não nos atrapalha. Outra forma de ver isso daqui. Eu vou pegar um retângulo. Vou levar até meu topo. Agora nós vamos usar a escala de Fibonacci convencional, a escala estática. Essa é a dinâmica. Nós vamos pegar a escala que está aqui embaixo. Ver onde é que ela está. Lá embaixo. Aqui. Vamos carregar ela para cima. Vamos fazer esse mercado crescer. Levar a escalinha até lá. Pronto. O que eu fiz? Eu diminui aqui. Ajustei a escala, está aqui ela, lendo 100% deste movimento aqui, daqui até aqui. Ok?
Se eu trouxer essa escala para trás aqui, o que eu estou lendo aqui? Ó? Aqui não é o zero também. 23, 38 e 50%. Estou lendo ela de cima para baixo. Posso lê-la de baixo para cima também, não importa. Tanto faz. O preço estava supostamente num 100%. E ele voltou quase até os 50%. Ele fez uma retração de mais de 38%, quase 50%. Senhores, está na tela, senhores, é só olhar e constatar. Ora, se ele retraiu 50%, é bem provável que ele vai continuar subindo. Como que você faria a medição da projeção estática, não dinâmica? A projeção seria assim. Ó. Você vai botar, virei a, ou melhor, eu errei, desculpe. Eu já estava com a escala invertida. Você vai botar a linha da tua escala aonde o preço parou, que é a mínima, sobe, vai dar mais visão e leva a escala até a máxima. Veja, eu estou fazendo fiz de uma forma aqui, dinâmica, e essa aqui é a forma estática. Normalizei, medi o quanto o preço desceu, então eu estou assumindo que esta medida aqui é 100% e que o mercado vai se movimentar para cima em proporções desta métrica aqui. Então seria uma centena mais tantos por cento de Fibonacci, como fizemos anteriormente com as médias. Obrigado, diminuir um pouco o zoom aqui para trazer ele mais para baixo. Veja, essa métrica aqui é dinâmica, ela está colocada aqui, eu posso botá-la para o lado, não tem problema nenhum. O mercado não subiu, o mercado ainda está aqui, então o mercado tem que cumprir ainda o seu 100% aqui, voltar a vencer essa linha horizontal, para então iniciar o processo de projeção. Então aqui, ó, aqui tem um ponto importante, 161%. Aqui tem outro ponto importante, 176%. Mais um na tela. Mas eu não consigo descer, espera só um pouquinho. Propriedades. Comum. A reguinha de 176 ficou toda torta, né? Mas tudo certo. Aqui. Esta aqui é do 162. Está o 150, 138, 123, 200. Agora vamos trazer o bichinho para baixo. 200, 233, 238, 250. Então aqui tem toda a progressão que você pode ir acompanhando. Você pode pegar essa métrica aqui e trazer para cá. Ó. Você pode ir acompanhando do mesmo jeito. O preço vai estar crescendo dentro dessas radiais aqui. Ok, senhores? Deu para ter pelo menos uma ideia de como fazer. Bem, preciso explicar para vocês agora o seguinte. Vocês viram que dentro da escala de Fibonacci, essa aqui mesmo que vocês têm aqui, vocês têm os valores, as métricas aqui. Eu vou abrir a minha calculadora aqui, não vai aparecer para vocês, mas eu vou fazer absolutamente devagar e vou falando e vocês podem fazer aí.
na calculadora de vocês. Abram a calculadora do computador de vocês. Identifiquem na calculadora, tem que abrir a função científica, tá? Nós vamos... eu não vou começar a fazer a conta agora, imediatamente, porque eu estou esperando que vocês abram a calculadora científica. Vocês podem voltar um pouquinho o vídeo, não é problema. Nós vamos utilizar duas funções. A função recíproca, que é 1 sobre x, 1 barrinha x, e a função x ao quadrado, x2. Essencialmente, estas duas funções nós vamos utilizar. Nós vamos começar fazendo a seguinte conta. Vocês veem que tem aqui dentro da escala 61,8, tá? Então, digite aí na calculadora de vocês 61,8 dividido por 38,2. Está aqui, 61,8 e o 38,2. Igual 1,617,8. Então, você já encontra aqui de cara o número de Fibonacci. 1,618. Ok? Apaga. Escreve lá, digita 1,618. Vamos achar a teclinha de x ao quadrado. Nós vamos elevar 1,618 ao quadrado. Ok? Achou a teclinha de ao quadrado? Clica em cima do x2. Clicou, vai aparecer 2,618. Aparece 2,617 uns quebradinhos. Portanto, o número de ouro Φ, que vale 1,618 elevado ao quadrado, vale 2,618. Quando você eleva um número ao quadrado, você está multiplicando ele por ele mesmo. Vale dizer que este número 2,618, ou o número de ouro 1,618, é o único número no planeta, no sistema numérico terráqueo, que, ao ser elevado ao quadrado, ele ganha a unidade de 1. Ele era 1,618. Este é um número irracional que depois da vírgula existe milhões de casas decimais. Quando eu pego este número irracional, multiplico ele por ele mesmo, que é a função de x ao quadrado, de elevar ao quadrado, ao expoente 2, eu estou multiplicando o número por ele mesmo. E ele se transforma em um número 2,618, com todas as milhões de casas decimais absolutamente iguais. Apenas adicionado da unidade 1. Significa dizer, é o único número no planeta que tem esta característica. Justamente porque é um número de ouro, um número áureo. Os gregos, especificamente Pitágoras, qual a gente estudou na escola, lá o teorema de Pitágoras, do retângulo, 3, 4 e 5. Os seguidores de Pitágoras descobriram com um triângulo retângulo e dois arcos, única e exclusivamente dois arcos, utilizando como se fosse um compasso. Evidente que lá 400 anos antes de Cristo não existia compasso, corda, alguma coisa dessa natureza, desenhando no chão. Eles descobriram que com dois arcos eles encontravam então o ponto que representa no retângulo a média e extrema razão. E este ponto é nada mais, nada menos que o 61,8. O complemento do 61,8
para o 100% é o 38,2 que vocês têm aqui. Então, esses números que vocês têm aqui, o 76,4 e o 23,6, é o complemento para 100%. Por isso que você pode ler a escala de baixo para cima ou de cima para baixo. Quando você lê de um sentido, começa com 23, depois 38, depois 50. Se você começar do outro sentido, também começa com 23. Mas se você passar dos 50, você vai encontrar o 61,8, 76,4, que representam a mesma coisa. Então, apague a sua calculadora aí. Escreva 2,618. Agora nós vamos usar a função recíproca. É 1 sobre x. Significa 1 dividido por x. Localiza onde está essa teclinha e só aperta nela. Vocês vão encontrar 0,3819, que é exatamente o 38,2 de Fibonacci. Ok? Muito bem. Vamos fazer agora o do φ ao cubo, certo? O que é φ ao cubo? Limpa a calculadora. Φ ao cubo é 1,618 vezes, de novo, 1,618. Multipliquei ele por ele mesmo, é igual ao quadrado. E multiplico mais uma vez, vezes 1,618. Ou seja, eu multipliquei 3 vezes 1,618 vezes 1,618 vezes 1,618. Exatamente 4,235. Arredondando, 4,236. 4,236 é exatamente o que está escrito na tela aqui, φ ao cubo. Agora, localize a teclinha 1 sobre x na tela de vocês, na calculadora. 1 sobre x. Aperte no 1 sobre x. Você vai encontrar exatamente 23,6%. Para completar 100, falta 76,4%. Então, essas duas linhas aqui fornecem para vocês exatamente as métricas totais de Fibonacci. Outras métricas são submétricas dessas aqui. Φ ao quadrado e Φ ao cubo. Ok, senhores? Nossa senhora, estamos com 1h e 18 minutos. A minha ideia inicial era realmente mostrar para vocês que o mercado é absolutamente proporcional e que vocês podem medir geometricamente tudo no mercado. Tudo. Eu vou pegar essa métrica dinâmica e vou descer para alguma parte aqui. Não se preocupe em ver os números. Aqui fica confuso, eu vou tirar um pouco
dessa linha aqui de preço. Tirei a linha de preço. Vamos ver se dá para enxergar melhor. Vamos tirar essas outras linhas aqui. Já melhorou um pouco. Putz, eu tirei a régua. Inserir objetos Fibonacci. Tá aqui ela de novo. Então vamos pegar um ponto qualquer aqui, só para... Peguei esse pontinho de baixo aqui. Tem uma métrica, a régua está aqui, jogo ela aqui em cima, passando por esse ponto ali. Botei aqui embaixo e botei aqui em cima. Então eu normalizei essa régua. E ao normalizar essa régua, pego uma linha de base aqui, boto direitinho aqui embaixo e pronto. Parece confuso para vocês, eu tenho certeza disso, porque tem que acostumar o olho. Veja que é 10% descendo, 20%. Veja, aqui é o zero. Veja até onde esse preço desceu aqui, ó. 0 até os 50, mais 10 é 60. Ele foi quase no 61% de Fibonacci. Esse outro ponto aqui, ó. Lembra que essa normalização aqui eu peguei como sendo 100%. E as linhas obedecem a esse padrão. Essa linha aqui é a linha de 50%. Esse fundo aqui quase chegou nos 50%. Uma correção importante. Só que isso aqui, essas linhas inclinadas, são dinâmicas. Você ajusta uma vez e pode ir seguindo o mercado por aqui. Depois pode levar ele para trás até ele estando, ó, botar num outro ponto aqui se quiser. Aqui nos mesmos, próximos de 50%, lembra? Posso pegar ela e arrastar ela dinamicamente para... Opa, escapou. Posso arrastar dinamicamente ela para onde eu quiser. Aqui. Não pegou mais ninguém. Vamos para aquele ali. Olha o topo lá. Em relação a esse fundo aqui. Bota a linha horizontal para ter a base. 10, 20. Quase 100% aqui, ó. Fez 90%. Em relação a esse ponto, cresceu 90%. É 10 aqui, ó, a diferença. Então você consegue fazer as leituras dinâmicas. Ok, senhores, eu não queria passar muito de 1 hora, mas passamos. Vai ficar para outro vídeo. Eu queria conversar um pouco sobre as médias exponenciais também, mas realmente vai ficar para outro vídeo. A minha ideia era ter trazido para vocês um pouco de visão métrica. É muito importante vocês entenderem essas formas de leitura disso. Tenho certeza que para muitos o vídeo pode ter sido extremamente cansativo, tedioso, etc, etc. Não tem problema algum. Alguns gostam mais, outros gostam menos. O fato é que para operar Forex você tem que conhecer. E se você não tem disposição de conhecer, meu amigo, esqueça. Melhor você pegar outro negócio do que operar mercado financeiro, porque se você não tiver conhecimento, você não terá sucesso. Isso é líquido e certo. Você terá muito prejuízo, isso é verdade. Então, eu tenho a agradecer quem esteve presente, quem está assistindo o vídeo, quem
perdeu 1h e 24 minutos do seu precioso tempo, mas eu tenho certeza que agregou conhecimento e informação para melhor utilizar e melhor aplicar nas suas operações de mercado. Senhores, se eu conseguir colocar uma sementinha na cabeça de cada um ou no bolso de cada um, já me dou por satisfeito e tenho certeza que fiz o máximo para cumprir com o meu propósito de levar aos senhores o mínimo de informação coerente, informação correta, informação sem marketing, informação preciosa. Um forte abraço e até breve.